Salve Maria, a paz esteja com vocês. O vídeo de hoje, eu genuinamente não sei quanto tempo isso vai durar, talvez seja longo. Eu vou falar as coisas que me vieram e que me foram necessárias tratar. E, independente de como sair esse vídeo, peço a vocês que acompanharam com tanto carinho o canal até hoje, que o assistam, porque no final dele vão haver informações bastante importantes, para quem gosta de acompanhar aqui. Eu não pretendo ser breve. Eu geralmente tento fazer os vídeos de forma organizada para ser rápido e para não prolongar os temas. Eu sempre fiz isso até hoje. Então, sempre que eu sinto que um tema vai ficar longo demais, ou que vai se deliberar, ou vai fugir do tema, eu evito. Hoje eu não vou evitar. Então, que seja o que Deus quiser e que esse vídeo saia se for a vontade de Deus também. Bem, eu vou usar de ponto de partida para falar todas as coisas que eu gostaria de falar, que vão muito além do mero objetivo do vídeo, a razão pela qual eu me tornei católico, o que fez com que eu me tornasse e, enfim, isso exige eu contextualizar melhor o que eu acreditava antes de ser católico e o que me moveu a isso. Isso também tem um pouco de relação com a minha jornada em busca do estudo, das áreas que eu gostei, dentre outras coisas. Bem, eu quando era criança, quando era muito novo, eu tinha algum grau de religiosidade, por conta da minha mãe, que é evangélica. Então, algum grau de religiosidade eu tive quando eu era bem pequeno. E eu me lembro, por exemplo, da minha mãe me ensinando a rezar o Pai Nosso. Então eu sabia dessa oração, era a única oração, foi a única oração que eu soube minha infância inteira praticamente. E eu lembro que sempre que eu rezava essa oração eu imaginava um castelo branco. Sempre tinha essa visão. Eu imaginava um castelo branco e o castelo ia subindo, e eu imaginava o pão e imaginava as imagens vindo. E ocorreu comigo um evento que, por alguma razão, eu já vi isso se repetir com muitas pessoas com quem eu já conversei, que era o seguinte: eu rezava essa oração, ia dormir, e não passados muito tempo eu tinha pesadelo, E eu tinha vários pesadelos iguais. Eu constantemente tinha pesadelos e eles eram sempre a mesma coisa. Eu dormia no mosquiteiro, porque a região tinha muito mosquito, muito bicho. E o sonho quase sempre consistia na mesma coisa. Às vezes no sonho eu pensava que eu estava acordado ou achava que eu ia dormir, mas no sonho eu estava na minha cama e eu enxergava de longe alguma pata muito grande vindo pela porta, que era de uma aranha, e eu ficava observando ela para ela não chegar perto. E aí, em alguma hora do sonho, a aranha vinha, para me devorar. Enfim, eram muitos sonhos com aranhas gigantes. Eu lembro de uma vez que eu tive esse sonho por 3 noites seguidas, E eu me lembro que depois disso eu parei de rezar antes de dormir porque eu pensava que era por rezar antes de dormir que isso acontecia. Hoje, eu sei que se isso ocorreu a mais pessoas, e por favor, relate seus casos aqui, não fique quieto se for o seu caso, mas eu vi mais casos de pessoas que tinham isso na infância, que rezavam antes de dormir, mas pararam de rezar na infância muito cedo por conta de pesadelos. Hoje eu sei que os demônios, muitas vezes, eles nos testam dessa forma para ver se nós vamos largar o osso. E como eu não tinha uma criação religiosa profunda, era algo muito mais cultural, eu muito cedo, já naquela idade, eu não sei quantos anos eu tinha, só sei que eu era muito novo, ainda tinha recém adquirido consciência, eu fui migrando ao ateísmo, muito cedo. Ainda num primeiro princípio eu não sabia desse termo, ateísmo, mas eu tinha parado de crer em Deus, não por causa que existe mal, mas por simples questão de conhecimento. Não sabia o que era Deus, não podia vê-lo, e eu também tinha uma inclinação, aliás, devo dizer que tenho, porque nossas inclinações elas são de nossa natureza, mas uma inclinação fortíssima a todo tipo de ceticismo, fortíssima, em um ponto em que eu muitas vezes duvidava da própria realidade. Então,
eu tinha incerteza a respeito dos objetos que me rodeavam, eu tinha incerteza a respeito da minha própria realidade. Então, eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu sofria muito porque eu tinha dúvida da minha existência e eu tinha dúvida se minha vida era real, né? Então, eu tenho recordança, por exemplo, de. Eu lembro muito nitidamente desses dias. Eu lembro de uma vez, quando eu era muito novo, que eu estava refletindo sobre a morte. E nessa reflexão sobre a morte, eu lembro que eu tinha encontrado uma tristeza muito grande, porque eu não queria morrer. Eu senti uma necessidade de guardar as minhas memórias, de guardar a minha existência. E a ideia de perder a minha memória, a ideia do sono, eu ficava tentando meditar como que era a sensação de morrer, né? Então eu pensava, caramba, como que é você dormir e a sua consciência não voltar? E por algum motivo, eu sentia a sensação de que isso era contraditório. Não parecia ter lógica a ideia de fechar os olhos e não conseguir acordar depois. Por alguma razão, eu sempre chegava nesta coisa, só que eu não acreditava em imortalidade da alma. Então isso me levava a uma situação muito triste. Eu ficava triste. Eu lembro de vezes, não sei se eu tinha aí uns 6, 7 anos, mas eu ficava deitado na cama por horas, 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 triste, às vezes chorando, porque eu ia morrer e eu acabei crescendo com isso. Então, todos os dias da minha vida eu carregava com medo de morrer. Não morrer no sentido de, alguma coisa vai vir e vai me matar. Não, mas todas as obras que eu fazia, cada mínima atividade que eu fazia com a sensação de, se eu vou virar pó, se eu vou morrer, porque eu estou fazendo isso. Isso me dava muito desânimo, me deixava muito triste, me atrapalhava, às vezes, a começar qualquer atividade. Ocorreram vezes em que eu ficava dias inteiros, né, sem tomar uma atividade, ou às vezes eu estava brincando, parava de brincar, ficava reflexivo. Nisso eu cheguei até a desenvolver teorias, então quando criança, eu gostava muito de consumir documentários de coisas científicas, Big Bang, tudo que está na moda da questão do meio ateu, né, hoje em dia. Então, eu gostava muito de evolução, gostava desses temas em geral, eu gostava de memorizar o nome das fases, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, por aí vai indo. Não sei se a ordem está perfeita agora, mas... E eu tinha desenvolvido, na verdade, não desenvolvido, mas eu tinha o seguinte pensamento, né, por conta de uma ideia um pouco evolucionista, talvez entre aspas hegeliana, de que o tempo somado com probabilidade, tudo resultaria. Então, algo semelhante àquela tese do macaco da máquina de escrever, eu acreditava o seguinte, olha, não existe imortalidade, mas se o universo vai parar de existir, e depois vai se recriar, e depois vai ficar num ciclo infinito de realidades alternativas, então algum dia, por causa do tempo mais probabilidade, vai surgir uma realidade onde vão criar uma máquina que retraga as pessoas do passado. Então, por mais que soe impossível, o tempo mais probabilidade vai fazer com que algum dia eu ressuscite e recupere minhas memórias. Então, eu tinha uma tese um pouco assim, que era algo que me confortava um pouco quando eu era criança, e eu genuinamente acreditava nisso, né? Então, eu lembro que a minha infância inteira eu tinha essa tese da probabilidade mais passagem do tempo igual todas as coisas cumpridas. Então, eu acreditava que todas as realidades prováveis que podem vir a ocorrer vão necessariamente ocorrer. Então, era algo assim que eu acreditava. Não sei se... Provavelmente algum filósofo já deve ter tratado disso. Muito provavelmente. Mas, enfim. Era o que eu acreditava, né? E o universo cíclico. Cria, se desintegra, se reconstrói, certo? E segue-se esse rumo. Mas, obviamente, que isso não dá um conforto tão grande porque a gente não quer morrer. Então, uma forma de contrabalancear isso era com pensamentos megalomaníacos. Desejo de ter muita coisa antes de morrer. Então, comer do melhor, ter quantidade de riqueza enorme. Então, o meu sonho de infância era ser rico. Isso perseverou por um bom tempo, né? Então, muito dinheiro, muitos prazeres, não vou aqui descrever. E todo tipo de barganha possível, né? Todo tipo de coisa possível, formas megalomaníacas.
morte megalomaníaca, um túmulo incrível, dominação e até poder, até delírios de poder. Então, quando eu era muito novo, eu tinha muita afinidade com a ideia de regimes, né? Eu, quando muito novo, gostava muito de regimes autoritários, eu tinha uma espécie de paixão com isso, porque, enfim, eu ficava admirado com a ideia do poder. E eu fui crescendo, né? Cresci ateu, obviamente, só que com um ódio muito forte da religião. Então eu não era, tá, um ateu tolerante. Eu estava mais para a Revolução Francesa, eu era abertamente hostil à religião. Não tão abertamente, né? Eu não saía falando para todo mundo, mas eu não tinha uma posição boa, né? Inclusive muita gente, acho que nunca chegou a saber que eu tinha talvez essa visão, mas eu era a favor, né, do extermínio político da religião, todas as religiões em geral. Eu defendia genuinamente que alguém tomasse o poder, que houvesse alguma ação política de longa escala para perseguir e combater a religião. E eu conservei durante muitos anos, isso foi para a adolescência também. Eu pensava nisso, meditava isso. E a visão que eu tinha do religioso era que o religioso ou é burro ou é iludido. E eu enxergava como uma pura superstição, todos os clichês comuns que vocês conhecem, né? Achava surreal. Eu olhava, por exemplo, para Gênesis e achava absurdo. A primeira vez que eu li a Bíblia foi quando eu era ateu. E, como todo bom leitor, bom, né, entre muitas aspas, de Bíblia, comecei por Gênesis. Então, não é como se eu tivesse me informado, não é como se eu tivesse lido sobre como interpretar, não. Peguei e comecei pelo começo, né, como todo indivíduo inocente começa. Aí fui lendo Gênesis, passei para Abraão, fui andando ali, eu fui mais ou menos até o final do Pentateuco, eu não li tudo. E me cansei. Eu olhei e falei aquilo, isso aqui tá esquisito, as coisas que estão aqui estão estranhas. Poxa, o indivíduo lá foi apedrejado por trabalhar no sábado. Abraão falou que a esposa dele, a irmã dele, por falar, isso aqui de Gênesis tá esquisito. Enfim, todas aquelas coisas padrão que toda pessoa que ridiculariza as Sagradas Escrituras pensa comumente. E não tolerava, não conseguia aceitar o fato de que tinha gente que acreditava aquilo e professava aquilo, e eu achava que isso era uma doença mental que tinha que ser combatida, um dano público que não poderia de forma alguma existir. Ocorreu que, apesar de eu ter seguido um rumo ateísta, eu nunca fui de nichos. Então, foram poucas as vezes em que eu me relacionei com indivíduos que eram parte de uma bolha ateia, né? Não era disso que eu propriamente participava. Era algo um pouco mais pessoal. Eu lembro também que às vezes, né, muito raramente, porque é aquela coisa, se você não dá credibilidade para algo, você não vai ler com vontade, não vai dar. Eu tinha lido um livro que eu tenho ele até hoje, que era do Fried Heren, que se chama Prove-me Deus, né? Mostre-me Deus. Esse livro, ele é um livro que mostra aquele argumento muito famoso, que é aquele argumento da perfeição, certo? Que o universo, a vida é perfeita demais, é muito difícil surgir essa probabilidade de, de vir a vida humana, então deve haver Deus para existir tamanha perfeição. Só que o Fried Heren, ele faz uma versão muito detalhada, muito complexa e muito baseada em princípios da física tremendamente profundos para conseguir tratar essa questão. Então, ele tratava, né, sobre essa questão desse argumento da perfeição, só que ele fazia isso de uma forma muito robusta, muito acima da média. Só que aquela coisa, como eu tinha a minha tese, né, aquela tese desde a infância de probabilidade mais tempo igual conclusão, aquela perfeição toda não me surpreendia minimamente. Então eu li o livro inteiro com a cara de desprezo, né?
às vezes eu olhava e falava, ah, tá, legal, o cara é inteligente, entende muito de física, é interessante, mas a probabilidade é capaz de causar isso, né? Então eu conseguia bocejar para aquele livro e eu me recordo de ter dito após ler aquele livro, ah, fiquei mais ateu do que já era. Coisa básica, assim, que todo ateu se acha muito incrível quando fala, né? Mas enfim, e o pior é que eu me recordo de que muitas vezes eu interagia com indivíduos religiosos e provocava sem nenhum tipo de necessidade. Sem nenhum tipo de necessidade eu fazia a provocação. Então eu lembro que eu tive um amigo católico e sem nenhuma necessidade eu fazia provocações à fé, né? Sem nenhuma necessidade, né? Ou às vezes, enfim, eu fazia esse tipo de coisa, às vezes falava coisas absurdas, né? Fico feliz de que minha memória, acho que por vergonha, assim, e constrangimento apagou parte das coisas que eu falava, então eu não me recordo, né? Mas os indivíduos tinham uma paciência comigo que, meu amigo, eu não sei como que não conseguiam. Inclusive eu tento usar isso de referência hoje em dia. Quando eu vejo um indivíduo falando absurdo, eu penso, Ângelo, se você não foi espancado naquelas vezes que você fez isso, então não espanque esse indivíduo que tiveram paciência com você, né? Tiveram paciência com você, então tenha paciência com esses indivíduos que são dessa forma. Você não sabe se eles vão mudar no futuro, e você tem que amar o indivíduo antes dele mudar. Você não pode amar ele só quando ele, enfim, está do seu lado. Ah, me lembrei o que eu ia dizer. Mas apesar de eu ser ateu, né, eu não estava em nenhum nicho, assim, propriamente dito, não bebia coisas de lá, né, eram coisas próprias, não era como se eu fosse um indivíduo que fala, eu vou estudar aqui o ateísmo, vou ler o Richard Dawkins, vou ler o... Não era nada desse gênero. Richard Dawkins, não sei, não me recordo agora de quais nomes eu tô falando, né, minha mente tá confusa, mas... Enfim, eu nunca aderi, por exemplo, a progressismo. O máximo que eu vou aderir ao longo da minha vida é defender não perseguição. Isso foi o máximo que eu cheguei a defender, né? Ou seja, liberdade e tolerância. Mas eu eu não era progressista. Eu era um indivíduo, me dizia conservador, né? Desde criança sempre fui conservador. Graças a Deus eu recebi uma boa educação, né, da minha avó, graças a Deus. E cresci conservador. Nunca gostei de coisas progressistas. Na época nem se usava esse termo, né? Mas eu sempre repudiava essas coisas. Na época, repudiava abertamente. Na época não dava problema, era até engraçado. Mas eu não gostava dessas coisas. Eu gostava de revolução, gostava de tudo que fosse revoltoso, tudo que fosse desse gênero, eu gostava de autoritarismo, mas eu não gostava de progressismo. Eu realmente gostava de valores tradicionais. Só que os meus valores tradicionais eram um pouco esquisitos, mas isso aí eu já prefiro não aprofundar. Eu deixo guardado, enterrado para que não seja lembrado jamais, que vire cinzas. Então, digamos que isso fez com que eu tivesse um certo apreço pela lei natural. Então, por mais que eu fosse ateu, eu acreditava numa espécie de lei natural e eu acreditava que a moral estava baseada nela, mas, obviamente, a falta de Deus, a falta de um regulamento maior, fazia com que essa minha lei natural, ela muitas vezes caísse em certas deturpações, provindas da própria insuficiência do empirismo. Então, eu era claramente um empirista cientificista, e o empirismo e o cientificismo, eles não são capazes de tratar questões de moral. Por quê? Porque a moral é uma questão metafísica. Então, isso fazia com que surgissem inúmeras brechas utilitárias dentro do pensamento, certo? Que, enfim. E eu cresci, vivi minha vida de ateu, tentei ir atrás dos meus sonhos megalomaníacos e, obviamente, eu não encontrava felicidade alguma nisso. Era sempre uma tristeza muito profunda. Qualquer coisa que eu fazia que era prazerosa, eu sentia uma enorme tristeza no fundo. Nenhum vício
conseguia me satisfazer. E eu tinha como vocação, não utilizava esse termo, mas como hobby, vontade, coisas sempre ligadas à arte. Sempre gostei muito de ilustração, sempre gostei de criação de roteiro, criação de histórias, desenho. Então eu criava sempre obras, né? Eu lembro que a minha primeira obra foi uma HQzinha, uma HQ bem curta chamada Lorde da Atlântida. Depois eu cresci mais um pouco e escrevi um quadrinho chamado Chaiko. E depois, um tempo depois, eu criei uma animação. Comecei a fazer animação dessa história. E aí depois, crescendo mais um pouco, eu dei uma deixada de lado nessa história e fui criar uma outra HQ chamada Sapiens, na época. Que era uma HQ de ficção científica, com muita apologia a ateísmo, ceticismo e coisas do gênero. Eu até hoje guardo as páginas desta obra, mas nunca cheguei a publicá-la e não pretendo publicá-la, né? Depois eu vou explicar melhor a razão. Mas existiram duas versões dessa obra, que eu tinha feito em forma de mangá, na verdade. Esse é o termo mais preciso. Depois eu larguei essa obra e voltei a fazer Chaiko. Só que eu mudei o nome depois, futuramente, para Chaiko e Hater. Fiz uma animação. Hoje em dia tem um filme animado de 1h10, se eu não me engano, 1h e pouco, que é a animação assim definitiva, em forma de filme, dessa obra Chaiko e Hater. Depois, futuramente, o que era Sapiens vai se transformar em Nova Pangeia, né? Essa foi a mudança que eu fiz do nome da obra, só que eu a transformei em um livro, né? Eu escrevi um livro, depois, posteriormente. Esse livro, ele vai ser escrito da minha transição do ateísmo para o cristianismo. Então, isso aqui vai ocorrer mais pra frente. E ele ficou pronto de forma tardia, relativamente tardia, porque houveram muitas interrupções e muitas vezes eu me arrependia de algum capítulo, queria reescrever, mas não reescrevia, né? Então é estranha a obra porque houve uma mudança. Ela demorou uns 2 anos, acho que, para ser escrita, e houveram muitas mudanças no estilo de escrita ao longo do tempo. Se eu não me engano, eu não lembro se ela ficou pronta em 2022 ou 2020. Eu genuinamente não me recordo agora porque eu fui me inteirar em outras obras. Mas este livro, ele está guardado em PDF, eu nunca cheguei a publicá-lo, né, mas ele é uma comédia de ficção científica, né, e uma sátira também. Talvez eu venha a publicar. Né. Como ele pegou a minha conversão, é engraçado porque ele começa com uma pegada científica, com uma pegada cientificista, e ao longo do tempo ele vai tentando fazer uma apologética, uma visão de universo um pouco mais otimista, um pouco mais religiosa, um pouco mais mística. Então, com certeza, se pegar o primeiro capítulo e pegar o último que lançou, a forma de escrita mudou, a forma de pensar, desenvolver a história é diferente. E bem, pulando vários anos, eu vou diretamente para o que foi o estopim. Bem, é impossível que o indivíduo ele possa dar qualquer tipo de raio de conversão se ele for hostil àquela coisa. Você pode ler algo que tem os argumentos perfeitos para te convencer. Se você é hostil, você não vai aderir àquilo. Não importa se os argumentos te pegarem. Né? É necessário, não adianta ter fé, tem que amar. Ocorreu que, na época, eu fazia teatro. Eu estava participando de uma peça de teatro e estava num dos dias de ensaio. E, por alguma razão que eu não me recordo, na época eu estava voltando muito reflexivo. Do teatro, andando muito devagar, e eu passei por uma passarela. É uma passarela meio perigosa, mas hoje em dia ela é monitorada, não é a mesma coisa. E eu encontrei um mendigo, que ele estava andando, e ele estava mancando. E eu nunca fui um indivíduo caridoso, tá bom? É importante dizer isso, pra vocês não pensarem, caramba, olha a caridade dele. Não, nunca fui um indivíduo caridoso. Pelo contrário, bastante frio, bastante pouco esperançoso de que caridade resolvesse alguma coisa. E se eu não me engano, eu não lembro se eu estava com um prato de comida na mão ou não. Eu realmente não tenho memória disso. Do teatro, que a peça do ensaio em específico tinha
uma parte que tinha que estar com um prato. Eu não me recordo se eu dei pra ele ou não, mas o que eu lembro que eu tinha feito era ajudar ele a atravessar, porque ele realmente estava mancando muito, não era caminhando normal. Então eu dei uma ajuda pra ele. E ele explicou a situação, né, que ele tinha sido atropelado e ele tava saindo, né, do SUS. Aí ele mostrou a ferida, um negócio assim horrível, assim, terrível. E aí ele começou a conversar comigo. Eu tava perto de casa já. E por alguma razão eu não sei o que que deu em mim, porque eu normalmente não faria isso. Mas eu escutei assim e falei, tudo bem, pode ir falando. Eu fui dando brecha pra ele ir falando e quis escutar ele um pouco, né? Não tava com pressa, era como se qualquer coisa que eu fizesse quando eu chegasse em casa, qualquer coisa minha, qualquer atividade minha não fosse me preencher. Então, era aquela situação de que você fica aberto a coisas que você normalmente não faria. Eu comecei a escutar ele, ele contou ele tinha contado que tinha família, tinha perguntado meu nome, falei meu nome pra ele, ele tinha dito dele, não me recordo. E no finalzinho, quando eu tava indo, ele disse, vá com Deus. E aí eu não usava nenhum tipo de, eu nunca usava nenhum tipo de expressão popular do tipo, vai com Deus, meu Deus, Nossa Senhora, esse tipo de, não usava esse tipo de expressão, por uma questão de militância. E na hora de me despedir, eu de volta falei pra ele, né? Eu falei a mesma coisa. Eu disse, você também vá com Deus. Só que quando eu falei vá com Deus, isso soou tão estranho na minha boca que eu me senti esquisito, né? Eu senti uma certa felicidade de falar aquilo, porque eu tava desejando bem pra ele, mas ao mesmo tempo eu me senti estranho. E eu lembro que eu fiquei refletindo como o indivíduo vivia numa situação terrível, mas ele tinha Deus, né? Ele acreditava em Deus e eu percebi que a religião era o que segurava ele, de certa forma. Claro, eu tinha aquela visão de, é um ópio, tá fazendo bem, mas é um ópio, enfim, não é o ideal e tal. Mas eu fiquei com aquela sensação estranha na boca, né? Era como se eu tivesse comido alguma coisa, como se tivesse alguma balinha, alguma coisa. Eu voltei me sentindo esquisito, um pouco envergonhado. Eu lembro que eu senti vergonha de dizer aquilo. E eu cheguei em casa e fui desenhar, né? Fui fazer a HQ, eu acho que acho que na época eu estava produzindo Sapiens, talvez, a HQ de Sapiens, não me recordo. E quando isso ocorreu, o tempo foi passando e ficava esse pensamento na minha cabeça, né, de que, poxa, não gosto de religião, mas parece que ajudou o indivíduo, parece que tem alguma importância para ele. E eu decidi ficar um pouco aberto a isso, né? Na época eu ajudava trabalhando em casa, né? Ainda era muito novo. E, e eu gostava de estudar economia, né? Eu ficava estudando economia, de preferência eu estudava economia austríaca, consumia coisas de libertarianismo. E né, nesse período da minha vida em específico eu era um indivíduo mais tolerante, não era muito, já tinha me abandonado qualquer ideia autoritária, não tinha uma visão desse sentido, na verdade era o completo oposto, né? Era o individualismo extremo. E eu não me recordo como que isso aconteceu, né? Eu passava muito tempo sozinho e alguns podem achar isso engraçado, podem zoar isso, mas é verdade, eu dou todos os créditos a isso. Mas eu peguei pra ver as histórias das vidas dos santos que o Paulo Cogos fazia na época, né? Vídeos curtos. Ele fazia uma coisa chamada terça radiológica. E eu comecei a ouvir aquilo e como questão de abertura, né? E eu achei aquilo muito impressionante. Eu achei aquilo muito impressionante. Eu via a ação dos santos e pensava, caramba, esses indivíduos eles era tudo ou nada, né? Eles estavam prontos para morrer. Eles amavam tanto a causa deles que eles preferiam morrer do que não seguir ela. Mas uma coisa em específico me chamou muita atenção, que era a questão da castidade.
Porque a castidade, pra mim, ela parecia uma espécie de loucura. Aquilo realmente me chocava. Eu pensava, caramba, como que o indivíduo não faz nada até o casamento e quando se relaciona é apenas aberto à vida, né, disposto a procriar, e não importa quantos filhos venha, ele se entrega à divina providência. E eu ficava incrédulo, eu pensava, caramba, como que o indivíduo tem tanta coragem de fazer algo assim? Como que o indivíduo se aguenta? Isso me deixava perplexo, me deixava muito reflexivo, porque eu era um indivíduo muito entregue à luxúria. Eu era um indivíduo muito desvariado com relação a isso. Então, aquilo ficava martelando na minha cabeça. Porque ao mesmo tempo que aquilo soava uma coisa totalmente impossível, ao mesmo tempo aquilo me impressionava. Eu sentia uma certa admiração. E eu ficava confuso, eu ficava admirado com a castidade, mas ao mesmo tempo aquilo ia completamente contra o tipo de coisa que eu queria conquistar, né? O tipo de coisa a qual eu queria servir nessa vida. Então eu me lembro de ter o seguinte pensamento: olha, se isso for verdadeiro, se isso o que os santos, né, tanto acreditaram e decidiram morrer por isso for verdadeiro, então vale a pena viver por isso. Então eu decidi dar uma chance. Só que dessa vez eu não tinha a mesma visão hostil, eu não tinha uma visão de ódio, e eu sabia que eu realmente ficaria feliz se aquilo fosse real. Mas, claro, eu também não queria eu não queria me iludir de forma alguma. Eu lembro que mesmo que eu fosse ateu, eu tinha uma norma pra mim que era a seguinte: devo seguir a verdade. Então eu seguia o ateísmo porque eu acreditava que ele era verdade. E eu pensava o seguinte: devo estar com a verdade e não com outra coisa, né? Devo morrer vivendo a verdade, devo buscar ser alguém melhor. Eu tinha essas ideias, só que eu não sabia onde encontrar isso, e eu achava estar encontrando isso no ateísmo. Então, quando eu percebia que os santos pareciam ser muito melhores do que o que eu achava ser uma grande moral, isso ia me fazendo ser cada vez mais aberto. E eu decidi ir atrás de argumentos para Deus. E na época, eu me convenci pelo argumento de Santo Anselmo, que hoje eu nego, né? Me convenci pelo argumento de Santo Anselmo, com certas dúvidas, certas coisas que ainda me soavam brancas, porque eu não tinha entendimento de metafísica, tá? Eu não tinha nenhum estudo de metafísica. Mas eu pensei, ok, parece plausível. Então eu pensava o seguinte, veja, no momento me parece que existe, então vou aceitar. Se alguma coisa futuramente vier a me mostrar que não existe, eu estava disposto a negar, né? Acho. E e eu continuava vendo coisas sobre os santos e principalmente coisas sobre castidade. E nesse período eu já estava tentando largar os meus vícios. Não todos, tinha certos pecados contra a castidade que eu não conseguia me imaginar largando, né? E até porque eu ainda não acreditava exatamente em pecado. Eu não era convertido. Mas eu conheci amigos muito bons pela internet, obviamente. E um desses amigos, em particular, conversou comigo a respeito da Suma contra os Gentios, e ele comentou, né, que ele era ateu, que quando ele leu aquilo era, segundo as palavras dele, apenas tapa na cara, apenas soco, apenas porrada na cara dele até que ele se convertesse. Naquela época, né, anteriormente, apenas para antecipar, tá bom? Isso foge um pouco do assunto, mas eu gostaria de comentar. O que me fez começar a escrever Sapiens como livro era que eu estava lendo Nietzsche, né, tempos atrás, e eu fiquei. E eu não pegava, tá? Não vai achar que eu entendia. Era uma coisa ou outra. Mas eu ficava impressionado com o estilo de escrita do indivíduo. Eu não era alguém de apreciar a escrita. Mas eu tinha ficado impressionado com o estilo de escrita do indivíduo e eu quis tentar imitar, tentar fazer algum texto no sentido. E aí eu acabei gostando de escrever. Acabei me divertindo muito. E disso de praticar a escrita acabou surgindo Sapiens. Enfim, voltando aqui à questão. Ele me explicou o que era a Suma contra os Gentios e por algum motivo eu senti que eu precisava muito ler aquilo, por mais que parecesse ser um texto muito pesado. Então
eu tinha medo de me aproximar daquele texto, mas eu pensei o seguinte, olha, você vai se aproximar e vai ler isso com a maior calma do mundo, você não vai ter pressa, se você não entender, você vai voltar. Esse era o meu pensamento, se você não entender algo, você vai pesquisar. Então eu comprei a Suma contra os Gentios, ela chegou poucos dias depois, e eu lembro que eu pegava aquele livro, peguei, né, um marcador, o livro, peguei um lápis, me sentei na poltrona e começava a ler, com muita calma. Eu, não ironicamente, tá, fiquei um dia inteiro nas primeiras 2 páginas aproximadamente, e eu não tô brincando, porque eu ficava pesquisando coisa. Então, nesses primeiros dias, era como se eu caminhasse 1 página por dia. As vias, se eu não me engano, eu vi as primeiras 3 vias em um dia, eu fiquei um dia inteiro nelas. Um dia inteiro, eu não tô brincando, tá? Eu não estava fazendo outras atividades naquele momento, naquele período não estava com trabalho. Estava com tempo livre de sobra. Então eu pegava e ficava o dia inteiro com aquilo, sentado na poltrona. Nos intervalos eu ficava assistindo Vikings. Eu tava vendo série na época. Não recomendo a série não, tá? Não vá ver. Mas na época eu me divertia. E ficava pesquisando, anotando, escrevendo em cima. Enchi de garrancho a Suma, ficava escrevendo em papeizinhos para tentar entender a questão do movente, não sei o que. E ia progredindo. Depois eu fui conseguindo andar a passos mais largos, né? Fui para 10 páginas por dia, mas eu passava os dias assim, né? Assistindo coisa e com a Suma na mão. E só me vinha a Suma na mão, só conseguia pensar naquilo. E eu não lembro como me chegou. Ah, tá. Em um desses dias, eu estava andando pela minha casa e eu fui ver o meu pai, né? Que estava trabalhando. E eu encontrei no armário o que parecia ser para mim um colar, um cordão com uma cruz dourada. E eu perguntei, pai, de quem que é isso? Ele falou, não tenho ideia, filho. Porque a gente, aqui em casa, não tem católico. Aqui em casa, não tem ninguém que segue assim uma vertente cristã. Meu pai, ele é ateu. Então eu pensei, de onde que isso veio? O que que é isso? E aí eu peguei. Eu não sabia o que que era aquilo ainda, mas... Enfim, eu fui descobrir que isso era um terço depois. Ele era um terço escuro. Ele era um terço escuro com uma cruz dourada, né? Parecia um pouco oriental o estilo dele. E eu pesquisei como que fazia para rezar aquilo e rezei de forma muito desastrada, tá? Eu não sabia exatamente como meditar, né? Eu não sabia se eu estava lavando a minha cabeça com aquilo, mas eu ia rezando aquele terço e me sentindo estranho. Eu lembro de um dia que eu pegava uma cadeira e usava de apoio. Eu me ajoelhava e colocava meus braços na cadeira. E eu lembro de uma vez que eu estava rezando, né? Eu estava rezando o terço de manhã e eu me senti tão vivo. Eu lembro que eu me sentia cheio de luz. E parecia que a minha inteligência ela era iluminada, era como se eu entendesse tudo. E sempre que eu pegava aquelas páginas de São Tomás, eu pensava, por que eu tô conseguindo me concentrar tão bem nesse livro se quase todas as coisas que eu li até hoje eu li de forma tão desconcentrada? Como que eu tô conseguindo ler isso? Se eu sempre me distraio, se eu sempre sou uma pessoa tão distraída com leitura, era como se... Só um momento, acho que deu um erro aqui. Alô, tá. Eu pensava, o que tá acontecendo aqui? Era como se fosse o livro que eu, com mais paciência, tivesse lido. Por mais que na minha primeira leitura da Suma contra os Gentios tivesse vários erros, tivesse várias coisas que obviamente eu não peguei de primeira, eu de vez em quando dava uma parada para ir ler outras coisas. Então eu li de forma desordenada, tá? Não é que eu peguei um livro de explicação de São Tomás, nada disso. Depois que eu fui buscar ler Aristóteles, né, e depois revisar as coisas que eu encontrei lá na Suma contra os Gentios, depois que eu fui buscar ler Platão mais tarde, né, as obras de Platão, um pouco depois, se não me engano foi no ano seguinte, que eu fui buscar ler a Suma Teológica, a qual não li inteira. Eu li até mais ou menos o 5º volume da Loyola, certo? Mas enfim, voltando aqui um pouco aqui no tempo. E aquilo era maravilhoso. Eu lia e eu pensava, caramba, como que é possível algo ser tão
tão bem explicado. A sensação que eu tive quando eu finalmente entendi o que era Deus, quando eu cheguei na questão do primeiro motor, foi de cara, de cara ver que aquilo era superior ao argumento de Anselmo. E uma felicidade imensa. Uma felicidade imensa, porque eu pensei, caramba, isso aqui sempre teve comigo, isso sempre foi algo tão óbvio. E mesmo assim eu não acreditava. Como que foi possível ter sido ateu por tanto tempo? E aquilo me deu uma fé enorme. Eu pensei, caramba, os católicos são inteligentes assim. E eu ia lendo, e então chegou na parte da imortalidade da alma. E eu tive muita dificuldade para entender esse argumento, né? Eu lembro que o meu amigo me explicava, eu não pegava, me explicava, eu não entendia. Tanto que depois eu tive que ler outras coisas para conseguir entender. Eu tive que pegar um livrinho mais curto que tem de São Tomás, que é um outro livro sobre a questão da imortalidade da alma. Mas quando eu entendi aquilo, eu lembro que eu caminhava pela casa, era como se estivesse entrando fogo na minha cabeça. E eu não sabia como reagir àquilo. Eu pensei, caramba, pera, eu sou imortal? Então não vou morrer? E aquilo tinha me enchido de uma felicidade imensa. Só que logo depois eu comecei a mentalizar, calma, se existe alma imortal, existe pecado? Então eu comecei a perceber que a lei natural mais perfeitamente batia com a fé católica. E ligando os pontos e percebendo que a vida é eterna, que minha alma não se extinguiria, e ao mesmo tempo percebendo que existe moral, eu pensei, calma aí, mas como vai ser a minha vida eterna? E eu percebi que nas páginas de São Tomás tinha brecha suficiente para você conseguir deduzir a existência do céu e do inferno. Isso para mim começou a parecer óbvio. Apenas algumas dúvidas ainda que tinham em relação a isso naquele momento, que eu fui esclarecer mais tarde. Mas eu percebi o seguinte, se tem céu e inferno, acho que minha alma não está no destino mais legal. E isso me deu um pânico muito grande. Eu lembro que eu passava vários dias me sentindo muito esquisito, porque eu era repleto de pecados, tinha vivido uma vida de blasfêmia, e agora acreditava que minha alma era imortal. E agora, o que vai acontecer comigo? E por mais que eu ainda não tivesse uma fé sólida, eu conseguia sentir o medo daquilo. Eu conseguia sentir que eu tinha culpa verdadeira e que eu precisava fazer alguma coisa a respeito. E eu comecei a me dizer católico naquela época. Mal sabia eu que eu ainda não o era. Mas na época eu comecei a me considerar um católico, porque eu ainda não tinha como refutar, né? Eu percebia que tudo que vinha do catolicismo vinha de forma muito mais robusta do que qualquer outra doutrina que eu via. E as explicações, quando eu pesquisava mais a fundo, sempre soavam muito mais coerentes. Então, eu decidi analisar quais eram os dogmas principais que demonstrados provariam a fé católica. E por questão de precisar entender essas questões teológicas, foi que eu comecei a adentrar na questão da filosofia de uma forma um pouco mais séria. Porque eu precisava analisar de todos os ângulos possíveis as provas para Deus. Então, depois, futuramente, eu me interessava muito por outras provas que não fossem as de Aquino, e também por testar elas. Eu me interessava muito por questões da imortalidade da alma, do céu, do inferno, que depois eu viria a acreditar de forma mais robusta no céu e no inferno. Hoje eu tenho certeza que eles existem. Certeza, tal como o purgatório. Tinha algumas dificuldades de entender por que luxúria era pecado. Esse eu tive bastante dificuldade para entender. Demorou um tempo, né, nas questões dos estudos, até eu entender que isso era contrário ao amor, que era uma perversão, e entender o porquê que isso ocorria. Caso queira ver mais a fundo, tem no nosso vídeo sobre castidade, né? Acho que o nome do vídeo é Castidade e Família. E eu pensei o seguinte, olha, vou começar a estudar filosofia e vou me comprometer a investigar esses dogmas. E claro, a Trindade. Eu tinha muita dificuldade de entender a Trindade. A ideia do Espírito Santo me soava muito vaga.
e a ideia de Cristo me soava completamente distante. Eu não conseguia entender como que Deus encarnaria. Eu não conseguia entender por que Deus se faria homem. Como que isso aconteceria? Como que isso seria possível? Né? Como que São Tomás acreditava nisso? A presença real na Eucaristia também, muita dificuldade. Devoção mariana, muita dificuldade. E desde então eu comecei a me aventurar na razão, porque eu pensava da seguinte maneira: veja, se a razão demonstrar que algo é de um jeito, e existir uma fé que bate com a razão, essa fé é verdadeira. E eu acreditava, e eu tinha fé de que, se eu continuasse a estudar, a fé católica se mostraria verdadeira mais ainda, porque até então, todas as vezes que eu tinha uma dúvida, e eu persistia no estudo, a alguma hora eu olhava e falava: então é verdade, isso existe. Foi essa sensação quando eu percebi que existe céu e inferno, e eu percebia que era muito lúcida a doutrina católica. Eu nunca tive tanto problema com o problema do mal. Na verdade, eu nem pensava nisso. A minha visão era um pouco, se Deus quiser é assim e pronto. Ele não tem que prestar conta a ninguém. Ele é bom porque ele é bom. Pra mim parecia muito óbvio, mas mesmo assim foi bom, foi interessante estudar a questão do mal em Aquino. E depois, futuramente, eu ia levando adiante esse projeto. Então eu pensava que era um filtro descobrir qual que era a fé verdadeira. Então eu pensei da seguinte maneira: veja, provamos que é Deus, ok, agora qual Deus? Depois você usa os argumentos para provar de que existe apenas um Deus. Então isso foi o suficiente para me convencer de que todos os paganismos do mundo, né, ou seja, que acreditam em muitos deuses e não em apenas um, estariam errados. Não é possível que Deus seja muitos, o primeiro motor seja muitos. E tudo aquilo que não é o primeiro motor não pode ser chamado propriamente de Deus. Pode talvez ser chamado de entidade, mas não de Deus, é algo menor. Depois, existiria o segundo filtro, que seria a questão da trindade, ou seja, se demonstrada a trindade de alguma maneira, automaticamente todas as religiões que não acreditam na trindade estariam erradas. Isso diminuiria mais ainda o filtro, ou seja, seria algum cristianismo. E por fim, entraria a questão de qual cristianismo é o verdadeiro. Eu levei a tal nível esta coisa que eu por muito pouco não caí no racionalismo, isto é, não confundi teologia com razão natural. Então eu quase que trato toda a questão teológica como se identificasse única e perfeitamente com a razão natural. E havia certos motivos que me levavam até essa inclinação. O primeiro é que eu não havia largado ainda o ceticismo, então eu ainda tinha dificuldade, eu não conseguia acreditar nada que me fosse demonstrado, com a diferença que agora eu tinha o advento da metafísica. E a questão de ter fé ainda me soava muito nebulosa, era muito estranha essa ideia. Então eu pensava, poxa, mas como eu posso simplesmente ter fé? Como que tem pessoas que conseguem ser católicos sem utilizar desses raciocínios? Isso me deixava muito reflexivo. Eu pensava, como que é possível? Eu não conseguia entender como que haviam pessoas que se convertiam sem que fosse pela razão. Eu não conseguia entender como que isso acontecia. Isso me deixava intrigado, mas ao mesmo tempo eu não conseguia responder essa pergunta. E aqueles que tinham fé, e eu conseguia ver que tinham, eu pensava, até que nível isso é sincero? Será que o indivíduo realmente é convicto? Será que o indivíduo realmente acredita? Isso não me explicava de forma alguma. Então, a questão de como funciona a fé, que claro, não é um sentimento, ele é uma fidelidade a uma verdade, mas a questão era, como a pessoa chegou a essa verdade? Como ela reconheceu Cristo como seu Senhor? Como ela reconheceu a encarnação de Deus? E eu não conseguia encontrar a resposta para essa pergunta de forma alguma. E essa era uma das coisas que mais me intrigavam. E em vias disso, durante os meus estudos, eu muitas vezes me deparava com essa questão e queria solucioná-la. Mas eu ia me desviando, ia para resolver outras coisas, ia para epistemologia,
depois outro momento ia para lógica, depois parava um pouco para estudar a história da igreja, ou outros temas até. Na época eu ainda estudava política, depois futuramente eu fui parar com o estudo da política. E uma leitura que me fez muito bem, que me fez conseguir entender melhor essa questão de Deus, era São Boaventura. O modo como São Boaventura trata a demonstração de Deus é muito diferente da forma de São Tomás. No itinerário da mente a Deus, você consegue enxergar isso. E foi em São Boaventura que eu consegui entender como que é a fé do homem comum. Eu percebi que a partir de você entender o que é o ser, e percebendo que todas as coisas na realidade dele compartilham, você conseguia entender Deus. Então, com isso, eu acabei me afastando do tomismo. Por quê? Porque o tomismo ele usa a questão da analogia. Então, o ser de Deus não é o mesmo ser da criatura. Eles são análogos. Eles não são o mesmo. O ser da criatura e o ser de Deus, aqui já falei em termos metafísicos, no tomismo são análogos. Então, São Tomás e os tomistas não vão admitir como uma forma de demonstrar Deus pegar a ideia de ser, ver que ele se aplica em todas as coisas e dizer, olha, logo a Deus. Isto não é um procedimento tomista. Mas ocorre algo parecido em São Boaventura, só que de uma forma meditativa. E eu percebi que, a partir de todas as grandezas de Deus, era possível fazer isso. Então, por exemplo, vou pegar aqui o bem, ok? O bem. Como que funciona o bem? Ou seja, aquilo que tende ao fim. O bem, ele se encontra em todas as coisas que tendem a um fim. Ora, tudo aquilo que existe tende a um fim. Por quê? Porque ele finita alguma ação, seja até mesmo essa ação sua própria existência. Então, vamos lá, eu observo a existência de bem em todas as coisas. O bem em todas as coisas possui um grau de semelhança, porque em todas elas se trata do bem. Se o bem é o mesmo em todas as coisas, mesmo que em coisas diferentes, então ele só pode ser uno. Ele tem um grau de unidade. Essa unidade do bem, vocês percebem que ela está em todas as coisas, mas ela não é todas as coisas? Porque as coisas distinguem? E para mim, isso ficou muito nítido. Isto é Deus. O bem. E esse bem, do qual todos os bens particulares provêm, que é o sumo bem, é Deus. E eu percebi que isso podia ser aplicado a tudo. Eu conseguia ver o ser em todas as coisas, eu conseguia ver o sumo bem refletido em todas as coisas, a verdade, o verdadeiro. E São Boaventura elenca modos disso. Você consegue, por exemplo, observar isso nas criaturas, depois você eleva isso, você consegue observar isso dentro de você mesmo, por meio do seu ser, né, do eu. No meio do eu, ou seja, eu sou, você identifica a existência do ser nas coisas. E esse exercício meditativo me afetou muito profundamente, a tal ponto que muitos dos vídeos que eu produzi eram contaminados disso. Então muitas vezes eu estava às vezes falando algo em termos tomistas e de repente eu puxava para isso, porque eu comecei a acreditar muito firmemente nisso e eu ainda acredito nessa visão. Então eu percebi que o que eu tinha era uma cegueira metafísica ao longo da minha vida e uma cegueira a respeito do que é o bem e o que é a verdade. Porque se a verdade está em todas as coisas, se ela sustenta todas as coisas na realidade e ela é uma, como que eu nunca percebi que isso se encaixa perfeitamente com as definições de Deus? Porque a verdade, ela sempre existiu, porque se não existisse sempre, não teria como as coisas existirem hoje. A verdade, ela é eterna, porque as coisas nunca vão deixar de ser verdadeiras, porque aquilo que é verdadeiro. A verdade está em todas as coisas, porque uma coisa não consegue existir se ela não for verdadeira. A verdade necessariamente sabe de tudo, porque não tem como a verdade não possuir a instrumentalidade daquilo que está existindo. Então, a suma verdade, ela tem que conter isso, e ao mesmo tempo ela tem que ser boa, tem que ser sumamente boa, porque tudo que é verdadeiro carrega bondade e sábia e todos os demais atributos divinos, grandiosa, onipotente, onisciente, aquilo cujo qual não há maior, que é a definição de Anselmo. Então, com isso, eu consegui, inclusive, ver com outros olhos o argumento ontológico, já de uma forma salva, e fiquei maravilhado.
E São Boaventura ele tinha uma postura muito mais mística, porque tudo aquilo da razão, todo aquele estudo da razão que não auxilia a fé é supérfluo. E aquilo me deixou muito reflexivo porque eu percebi que eu não era assim. Eu não tratava todas as coisas da razão como supérfluas se elas não atendem à fé, não atendem a Deus, né? Não atendem à minha santificação. Pelo contrário, eu me entregava a muitos estudos supérfluos, muitos estudos que de fato não tinham um lucro final, por assim dizer. E pode-se dizer que a partir desse momento eu comecei a adotar essa visão do ser, esta forma de tratá-lo. Depois eu fui observar isso no Mário Ferreira dos Santos. No Mário Ferreira dos Santos ele também conserva esse estilo. Eu vi um pouco disso no Luiz Lavelli, mas eu não sei se ele tinha essa mesma intenção de Boaventura. Não tem como saber. Na época eu via uma associação entre as meditações que ele fazia a respeito do eu e do ser e Boaventura, então aquilo me ajudava muito. Eu enxerguei também essa mesma coisa do ser em todas as coisas em Parmênides. Também me soava muito claro essa questão do bem iluminando todas as coisas em Platão. Isso me fez também me aproximar do neoplatonismo de uma forma forte. Né? Gostei muito de Plotino. E eu comecei desde então a andar sempre por uma linha mais platônica. Uma linha mais platônica, que foi uma aproximação gradual. E isso foi o que me foi me dando brecha para estudar outros autores. Agostinho eu tinha lido antes de Boaventura e tinha gostado muito, mas agora eu gostava ainda mais. Agora eu gostava de Agostinho ainda mais, e percebia ainda mais a profundidade dele. E ultimamente, mais recentemente, com os estudos de Scotus e Lúlio, também em parte por causa das últimas agitações que houveram no meio, eu achei pendente estudá-los, se reforçou ainda mais essa minha visão a respeito da univocidade do ente. Então, o mesmo ser de Deus, eu acredito que é o mesmo ser que predica da criatura, sem excluir a relação de analogia. Então, não excluo a relação análoga, mas eu acredito que existe sim univocidade, já que a analogia ela comporta univocidade e equivocidade. É isso que eu acredito até hoje. E eu acredito que é justamente este movimento mental que pode auxiliar todo aquele que não vai se instruir pela filosofia, mas sim pelo bom senso. E foram também havendo vários marcos que me ajudaram muito. Então, por exemplo, quando eu fui estudar o Evangelho, eu tinha muito medo de ter uma interpretação ruim, errada, então eu decidi ler ele pela Catena Áurea. Então eu li o Evangelho de Mateus pela Catena Áurea. Não completo, faltou ainda coisa, preciso retomar depois. E o Evangelho de Marcos, também pela Catena Áurea. Os outros eu não li pela Catena Áurea, talvez algum dia venha a lê-los por meio da Catena Áurea. Os outros eu li de forma separada. Teve a minha releitura da Bíblia, eu tive que começar a reler ela, dessa vez com outros olhos e com a luz das interpretações corretas. Então hoje em dia eu amo o livro de Gênesis, tão profundo que é, do tanto de simbolismos que tem e também os literalismos que são belos. Gosto muito, principalmente dos textos mais simbólicos. Talvez Gênesis seja hoje um dos meus livros favoritos da Bíblia. É justo o que para mim antigamente parecia o mais absurdo. E também a relação de Agostinho com a Bíblia, eu lembro que me tocou muito quando eu estava lendo Confissões. Porque Agostinho, durante uma época, ele já desprezou também a Bíblia. Ele já desprezou as escrituras por causa da sua linguagem, entre aspas, pobre, comum, pouco erudita. Mas que depois ele descobriu quão profundo aquilo era e virou um dos maiores comentadores das Santas Escrituras. Também a questão do estudo da tradição foi muito importante para mim. A leitura dos santos padres, dos padres apostólicos, foi muito importante também. Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, Arístides de Atenas. A leitura de Daniel Hopes me foi muito frutífera. E a questão da Trindade, a questão daquelas teses que eu precisava demonstrar para mim mesmo, para eu entender melhor a minha fé, que me levaram à jornada pela filosofia.
Em Anselmo, em seu monológio, eu finalmente consegui entender de forma plena a Trindade, de uma forma que eu conseguia entendê-la e que para mim me pareceu uma demonstração também da Trindade, não apenas uma explanação, mas uma demonstração. Então, desde aquele momento, eu comecei a acreditar que dava para demonstrar por necessidade a Trindade, sem que isso excluísse o mistério e sem que isso afetasse o dogma. E depois, graças ao estudo de Lúlio, que veio a se popularizar recentemente graças ao Carlos Alberto, né, e o Fujita que também ajudou a promover o Carlos Alberto, eu conhecia a lógica ontológica do Lúlio, só que de forma muito imperfeita por meio do Mário Ferreira dos Santos. Mas depois que eu pude me adentrar mais no material, ler A Árvore da Ciência e outras obras de alguns comentadores, não fui tão longe, tá? Então não venham me fazer muitas perguntas sobre, eu não estou opinando sobre o tema publicamente, mas quando eu li as demonstrações da Trindade de Lúlio, foi uma das coisas mais belas que eu já li sobre a Trindade, acho que na minha vida inteira. Acho que eu nunca li alguma coisa tão concreta sobre o tema de uma forma tão irrefutável. Depois eu peguei de novo a Suma contra os Gentios, eu voltei nos argumentos de São Tomás para a Trindade, que são argumentos de por que é mais provável e mais razoável se crer nisso. Então São Tomás ele não demonstra isso por necessidade, certo? Mas por razoabilidade. E eu percebi o quão bons eram esses textos. Eu não lembrava que São Tomás tinha escrito coisas tão boas com relação a isso. E eu meditava a Trindade e eu pensava o quão belo isso era. E o monumento foi sendo construído. Eu entendi a questão mariana, eu entendi a questão do rosário, mas faltava uma última coisa para eu finalmente conseguir entender de uma vez a minha fé, por meio da questão da razão. Uma última coisa que era a encarnação do Verbo. Eu já acreditava em Cristo, eu já acreditava na encarnação do Verbo, eu entendia. E a minha mentalidade era o seguinte: veja, meu Deus, se eu não conseguir entender, tudo bem. Eu já acredito que é possível, porque eu já acreditava em milagres, já acreditava que eles são algo perfeitamente compatível com a razão, e eu pensava, se Deus pode fazer milagre, por que ele não poderia encarnar? Isso não seria uma limitação de seu poder, não afetaria nada. A leitura de São João Damasceno também me ajudou a entender muito bem a questão da cristologia. Então, se você tem dúvidas de entender como Deus se encarna, não como ele se encarnou, mas como que é possível que Deus seja homem sem que isso afete a divindade, sem que afete a humanidade, como ele pode ser 100% homem e 100% Deus, leia a exposição da fé ortodoxa de São João Damasceno. Vai tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. De brinde você ganha algumas boas joias marianas e vai te ser um texto muito frutífero. A questão da filioque me parecia também muito demonstrável pela razão, então não me pareceria coerente que a verdadeira religião não acreditasse em filioque, já que me soava muito claramente evidente pela razão, por causa também das questões dos argumentos trinitários e de Anselmo. Então isso me fez ter sempre uma pendência maior ao catolicismo que à ortodoxia, por mais que eu ainda não tenha aprofundado tanto nesta segunda, e ainda a vá aprofundar mais futuramente, por questão de necessidade. Mas antes de eu explicar como que eu finalmente concluí a última coisa que faltava na minha vida filosófica, eu prefiro já ir um pouco mais para a questão da vida espiritual. Voltando para a época em que eu ainda ficava lendo principalmente sobre política, ainda lia sobre economia, estava estudando São Tomás e me introduzindo na metafísica, começando a minha conversão. Eu já me dizia católico, mas eu não era batizado. Então, sim, eu não tinha recebido batismo. Eu não ia à missa, não ia à igreja e não me confessava, já que não era batizado. Então, eu estava desigrejado. E o máximo que eu fazia era rezar o terço. Eu lembro que pouco após aquele período em que eu rezava o terço, eu tinha ficado um bom tempo sem cair certos vícios, quando de repente foi armada uma armadilha para mim, por assim dizer, e eu tive uma queda horrível. Eu fiquei durante 3 meses enterrado em pecados que eu não conseguia me reerguer. Foram 3 meses péssimos que atrapalharam minha vida espiritual, minha vida intelectual. Por graça divina, o que ocorreu foi que
Eu ainda estava afundado, mas eu conheci uma moça e fiz amizade com ela. E eu rezava muito pela conversão dela. E rezar pela conversão dessa moça foi praticamente o que moldou a minha fé. Porque toda vez que eu via alguma coisa pecaminosa, alguma coisa contrária à fé, eu olhava e pensava, poxa, mas eu também faço isso. Como que eu quero que ela se converta se eu não me converti? E eu tentava não praticar esse pecado para fortalecer as minhas orações e oferecer para ela. E isso foi me fazendo entender o que verdadeiramente é se sacrificar pelos outros. E como que eu ia entender porque Deus se sacrificou pela humanidade se eu nunca tinha feito algum sacrifício? Depois de um ano, pela graça de Deus, ela se converteu, né? Eu comecei a namorar com ela. E desde então, eu fui. Na verdade, eu me batizei depois, de forma tardia. Tá? Eu me batizei durante o período da pandemia. Então, me batizei de forma ilícita, incompleta. E depois, futuramente, na paróquia de forma completa. Depois eu regulamentei o meu batismo. Né? E uma semana depois do batismo, eu recebi a crisma. Comecei a frequentar a missa. Ainda depois eu tive outra queda em pecados. Durante um ano eu tive dificuldade para me reerguer. Então eu meditei e pensei, caramba, Ângelo, você tanto lutou para se livrar dos pecados, você tinha ficado tanto tempo intacto para depois cair de uma forma tão terrível e ficar tanto tempo alameado. Isso me ajudou a combater o orgulho, me ajudou a perceber como que é a questão de se erguer, se arrepender, perdoar, meditar sobre a questão da confissão, da redenção, de por que nosso pecado é infinito e apenas Cristo pode remi-lo. E o pensamento mais concreto que eu tinha sobre a questão da encarnação do Verbo era a seguinte: se Deus ele é sumamente justo, faria sentido que ele quisesse dar o máximo exemplo da misericórdia. Então faria sentido que, existindo um ser que está sumamente condenado, mas tem a chance de se remir, que Deus criasse um método para remi-lo e que esse método fosse o melhor possível, ou seja, dando um exemplo perfeito de como é ser a religião, de como viver a religião. E também me fazia muito sentido que Deus se revelasse aos homens. Porque afinal, se Deus ordena todas as coisas para que o amem, por que ele não chegaria ele mesmo até os homens e falaria: é assim que eu quero que vocês me amem, é desta forma e não de outra? Então, tudo se encaixava perfeitamente, ainda se encaixa. A vida dos santos era algo exemplar, eu não via nada igual em qualquer religião. Um número tão grande de santos, e santos num nível tão elevado, pessoas tão puras. E isso indicava o caminho, isso indicava o que essa doutrina levava a ter. E eu fui aprendendo a rezar, eu fui aprendendo a ter as minhas orações atendidas. Eu comecei a rezar o rosário, e o rosário me fez me livrar de vícios que para mim pareciam impossíveis, me fez conseguir entender questões de fé. Havia momentos em que eu não conseguia resolver uma questão de metafísica. Eu ia para frente do sacrário e o sacrário me iluminava para conseguir entender a questão e eu a entendia. Eu descobria que eu não podia me afastar do sacrário. Eu descobri que eu não poderia não rezar o rosário, porque se eu parasse de rezar o rosário, eu ia voltar a pecar. E aos poucos eu ia finalmente entendendo que eu precisava entregar minha vida totalmente a isso e não parcialmente, que eu precisava abandonar os meus pecados de uma vez, que eu precisava dar mais tempo para eles, meditar mais. E que muitas vezes eu transformava minha vida intelectual, que era para ser uma ferramenta para minha salvação, em uma fonte de condenação. Porque quanto mais você sabe, mais culpa você tem. Então eu sentia também esse medo. Eu percebia que quanto mais eu sei sobre a doutrina, mais culpa eu vou ter. Porque tem pessoas que não têm culpa de não estar na doutrina verdadeira. Tem pessoas que não têm culpa. Então se eu recebo uma graça e eu a pisoteio, a minha culpa é muito maior. Depois que eu me batizei e me crismei, esse peso aumentou. Cada vez que eu confessava, eu percebia que já era hora de mudar. Porque pode ser que amanhã eu não vivesse para conseguir ter tempo de me arrepender. A cada dia, na verdade.
A cada dia o tempo fica mais próximo e quanto mais eu vou adiar para finalmente largar todas as coisas, abandonar tudo e ir atrás do tesouro que está nos céus. Comecei a tentar dar mais atenção à Bíblia, ler ela diariamente, não apenas um momento, porque ela é como uma música, um remédio para a alma. Evitar mídias ruins, ser extremista, literalmente extremista, qualquer coisa mínima que pode ser ocasião de queda, cortar, tirar de perto, afastar qualquer coisa que diminui os vícios, que diminui as virtudes, uma por uma, cada vez mais. Tentar ser mais humilde, tentar ser mais caridoso, mais honesto, principalmente com a vida intelectual que corrompe tão facilmente, que faz tão facilmente a gente querer levar um tamanho que a gente não tem. Erro que eu caí tantas vezes. E chegou que eu descobri que a minha vocação é o matrimônio. Não tive dúvidas disso. E o meu estudo continuava quando, no Natal, em períodos de véspera do Natal, eu estava estudando próximo à encarnação do Verbo. Faltando poucos dias para o Natal, eu finalmente entendi a questão da encarnação do Verbo, porque que Deus encarnaria, pelo argumento de Lúlio. Depois, futuramente, no ano seguinte, eu fui fazer um vídeo que está aqui no canal, que não é o argumento, tá, de Lúlio, é um argumento outro, diferente, que é o que eu decidi adotar para mim, não porque ele é o mais perfeito, mas porque ele é o mais pequeno, não porque ele é o maior, mas porque ele é o menor. Porque ele é um argumento que até a pessoa mais simples pode entender, e é isso que eu preciso, e não algo extremamente complicado. Bastou eu entender que se Deus é o máximo amor, e morrer numa cruz é amar mais do que não morrer, então o Deus que morreu numa cruz pelos meus pecados é mais verdadeiro que o Deus que não morreu. E é por isso que eu creio, que eu sei hoje que eu creio, que Cristo é Deus. Que a religião de Cristo é a religião verdadeira. E não as religiões meramente monoteístas. Porque eu acredito que Deus é o sumo amor. E se eu negar que essa máxima perfeição, que nascer de uma virgem, que é mais perfeito do que nascer de uma mulher não virgem, já que a virgindade é superior à cópula, que nascer sendo Deus, 100% e ser 100% homem, é a realidade mais perfeita, que Deus se encarnar para dar o exemplo do homem de como ele deve santificar é mais perfeito do que não fazê-lo, de que morrer de amor é a melhor forma de ser perfeito, como homem e também como Deus, que nascer humilde e não rico é perfeito, porque a maior virtude do homem é a santidade, e Cristo se colocou de tal forma que melhor padecesse de todas as situações do homem para que depois ele não cobrasse do homem algo que ele mesmo não foi atrás. Era patente que o que fazia o homem comum, o que faz as pessoas comuns conseguirem acreditar em Deus de forma genuína, não forçada, genuína, verdadeira, acreditar em Cristo, sem ter a razão, sem ter a lógica, sem ter a razão natural, é muito simples, porque eles confiam que Deus os ama, porque eles confiam no amor divino. Aquele que confia que Deus ama o homem com todo o coração, que acredita que Deus é o máximo do máximo do máximo amor, e não poderia ser outra senão o máximo, que Deus não poderia aceitar outra coisa senão a mais perfeita de todas, acredita que Deus se fez homem. Ele escuta a revelação de que Deus encarnou e morreu pelos nossos pecados e ele acredita. Por quê? Porque se essa é a forma como Deus mais amou o homem, não é possível que Deus exista de outro modo. E nós somos por acaso capazes de conceber outra realidade que não fosse o Deus encarnado e que fosse mais perfeita que essa? Alguns podem dizer que seria um mundo sem o mal, mas o mundo sem o mal não teria misericórdia. E outra coisa, o mundo sem o mal é melhor para quem? Para o homem? É a melhor perfeição do homem? Não é dessa perfeição que a gente está falando, é a perfeição divina. Essa é a maior perfeição que importa, a perfeição divina. É em torno disso que gira tudo. Não é o mundo sem mal, não é o mundo onde todo mundo é santo, não é o mundo onde todos são anjos, não existem homens. Não é esse o mundo mais perfeito. O mundo mais perfeito é onde Deus se encarna e morre pelos seus pecados. Depois ressuscita, encontra a glória e traz todos os seus eleitos para o alto.
E como todas as proporções são perfeitas, e o mais elevado existe em menor quantidade do que o menos elevado, é ainda mais lógico que poucos se salvem e passem pela porta estreita e que muitos se condenem do que o contrário. Porque a realidade é hierárquica e é como uma pirâmide. E o reino dos céus é perfeito, e a justiça é eterna e perfeita. Nunca sofri muito com questão do livre-arbítrio. Sempre me pareceu óbvio que Deus causar a moção física, causar o movimento do homem, as suas escolhas, não altera a liberdade do homem, porque Deus move as coisas sem alterar a sua natureza. Ele move o fogo sem que o fogo deixe de ser fogo, e ele pode mover o homem livre sem que o homem livre deixe de ser livre. Então, Deus te dar a predestinação não altera a sua liberdade. E o fato de uma pessoa se condenar não altera a justiça divina, porque a pessoa que se condenou verdadeiramente escolheu o mal e verdadeiramente está pagando. E o fato de a pessoa pagar pelos seus pecados no inferno é uma coisa justa, porque ele verdadeiramente pecou e ele verdadeiramente escolheu. E Deus não tem culpa de sua predestinação. Temos vários vídeos aqui sobre a questão do problema do mal, sobre a questão do inferno, então não vou aprofundar nesse momento. Mas eu finalmente entendi a encarnação do Verbo no período do Natal. Esse último Natal, finalmente entendi de uma forma que eu me senti satisfeito. E eu finalmente encontrei o amor por Cristo que faltava, o amor verdadeiro por Cristo. Porque por mais que eu amasse Cristo, ainda faltava essa coisa comum, essa coisa que a pessoa que não tem a razão natural consegue chegar. Então, para amar Cristo verdadeiramente, a pessoa tem que entender e encontrar esse caminho, que é o caminho do amor, que é o caminho que vai unir a pessoa não como uma forma de código, não de uma forma fria, mas de uma forma verdadeira. Mas depois que eu finalmente entendi a encarnação do Verbo, eu continuei os meus estudos, eu li várias coisas, mas não parecia a mesma coisa. Eu pensava, por que eu estou estudando isso? Tudo parecia vão, tudo parecia vazio. Então, depois de muito refletir, eu finalmente entendi por que eu não conseguia mais sentir aquela chama lá dentro. Porque o motivo pelo qual eu havia começado a minha jornada intelectual já tinha acabado. Eu senti que a partir do momento em que eu compreendi de verdade a Trindade, a partir do momento que eu entendi Cristo e aceitei Ele de verdade, eu pensava que eu já tinha aceito Ele, né? Mas a grande verdade é que quando a gente pensa que aceitou Deus, a gente na verdade não aceitou totalmente. Sempre dá para se converter. E eu sei que eu ainda devo me converter muito mais. Mas eu percebi que todo o sentido da minha vida intelectual, na verdade, tinha sido para isso. E eu nunca tive vocação para a vida intelectual e não é o meu destino ser um intelectual. Deus, tendo piedade do meu ceticismo, tendo piedade de mim, como um ateu tremendo, deixou eu traçar o caminho mais árduo, me permitiu passar pelo caminho mais chato, não porque eu tinha vocação para isso, talento ou qualquer coisa, não porque eu precisasse disso. Tanto é que eu sinto que depois que eu adquiri isso, é como se os meus entendimentos de metafísica evaporassem. Eu já não sinto a mesma fluidez com os termos, com as coisas. E é como se eu já não sentisse falta. Então, os estudos de epistemologia, todos que eu tinha guardado, os inúmeros comentadores, tudo isso perdeu sentido porque a única razão pela qual Deus me ajudou com todos essas alavancas era para eu conseguir entender a encarnação do Verbo. Então, depois que eu entendi isso, para que está a filosofia aqui? Então, sem dúvida, eu não vou parar de estudar a história da igreja, eu não vou parar de estudar questões de dogma, não vou parar de estudar teologia, só que não agora, não agora. Eu dei uma pausa nisso, e na verdade o grande gatilho que me fez fazer esse vídeo não é que eu quero... Não é tanto que eu quis contar a história da minha conversão, mas porque eu quero anunciar que eu estou encerrando as minhas atividades. Eu larguei a faculdade de filosofia, eu guardei os meus livros, talvez eu vá os vender, e eu não vou mais trilhar o caminho da filosofia, e consequentemente eu não vou mais continuar a postar vídeos, então eu estou deixando o canal.
Eu peço desculpa a todos os quais eu prometi muitos vídeos. Peço desculpas a todos que esperavam que isso continuasse mais. E muitas vezes o que me manteve o canal, mesmo depois daquele momento, mesmo depois daquele Natal, era que tinha gente que parecia gostar dos meus vídeos, tinha gente que parecia precisar deles, ter ajuda com a fé. Mas saibam, eu não posso ajudar de verdade com a fé de vocês, porque na verdade eu ainda tenho muitos erros e eu preciso de muito estudo. Então, se você quiser conversar, se você quiser interagir, meu arroba no Instagram é Salve Maria, tudo maiúsculo. Instagram não, meu arroba no Telegram. E eu estou aberto à conversa, não é sempre que eu respondo, mas, claro, ocorreu muito mais coisa também. Eu percebi que a minha vocação de verdade é o matrimônio, não é meu destino ser um intelectual, né? O meu destino é trabalhar, cuidar da família. Se eu for ler algo que seja algo para minha fé, talvez algo de literatura, talvez algo de acordo com o meu contexto, mas eu estou abandonando a filosofia. Foi algo legal, foi uma jornada interessante de vários anos, acho que 4, 5 anos. Sou muito grato a todos os meus amigos que me ajudaram a chegar até aqui. Sou grato a todas as pessoas do canal que me acompanharam, que viram os meus vídeos, que tiveram paciência com todas as infinitas mudanças no canal e todas as fases dele. Mas é isso. Eu descobri também que os estudos estavam atrapalhando minha vocação. Que as coisas que eu estudava eu de fato não precisava. Ou eu estudava movido à soberba, ou eu estudava movido a nada. Eu sentia que tinha que estudar, mas eu estudava e era um vazio, era uma tristeza, não sentia alegria de ler. Não sentia mais alegria de aprender as coisas, mas eu forçava. Houveram momentos nessa jornada intelectual que eu entrava em momentos de tristeza, que eu ficava muito triste, muito mal. Houve um pequeno curto em que eu parei, momentos que eu pensei em largar a filosofia, porque por algum motivo eu me sentia vazio, eu me sentia sem rumo nisso. Como se isso não fosse me mostrar... Como se eu estivesse perdendo tempo, essa era a minha sensação. E eu vejo pessoas que realmente gostam, realmente sentem que precisam estar nisso. E eu pensava que era também a minha vocação, eu tinha certeza disso. Eu pensava, não, eu devo vir para filosofia, eu devo... Muitas vezes eu tentei escrever livros, todas as vezes que eu escrevia eu era sabotado, de alguma forma. Né? Não que alguém tentou me incomodar, mas era como se minha mente esvaziasse, né? E eu não sou uma pessoa que escreve pouco, eu sempre fui uma pessoa que escreveu muito. Mas quando era para escrever filosofia, era como se nada saísse. Só saía alguma coisa quando Deus queria. E quando, enfim. E não é compatível, não, eu percebi que não é compatível com o matrimônio. Para eu viver a vida intelectual que eu imaginava, eu teria que, né, não me relacionar, ficar sozinho, me isolar, viver uma vida de leigo, talvez até um monastério, porque o trabalho não ia me permitir focar nisso. Claro, tem pessoas que conseguem conciliar ambos, mas esse não é o meu caso, né? Tinha vezes, para vocês terem ideia, que minha namorada precisava de consolo, né? E e eu falava, dava um argumento de por que não é pra ficar triste. E obviamente, se você chega pra uma pessoa e dá um argumento de por que não tem razão de ficar triste, a pessoa não vai ficar feliz de imediato, não é assim que funciona. E aí eu não entendia, eu pensava, poxa, mas o meu argumento fez sentido, por que a pessoa não se ficou feliz? Por que lógica não está funcionando aqui? Então a minha cabeça estava em um lugar e o meu dever estava em outro. As coisas que eu tanto precisava fazer, que era focar no trabalho e focar em casar logo, criar uma família logo, esses eram meus deveres e eu pensando em ente, pensando em filosofia, distinção real, distinção virtual, forma, comentários, coisas desse tipo. E a partir do momento em que eu decidi largar a filosofia, eu sinto que eu encontrei finalmente o rumo da minha vida. Eu acho que eu nunca senti Deus tão próximo, nunca enxerguei com tanta claridade. Eu tinha medo que quando eu largasse a filosofia, e esse era também um dos motivos pelo qual me apegava a ela, eu pensava que isso ia me fazer entender Deus menos, eu pensava que eu ia me tornar menos racional, eu pensava que meu amor por Deus pudesse diminuir, mas não. A pessoa que tem vocação à filosofia a aproxima de Deus.
Mas a pessoa que não está seguindo sua vocação, a filosofia a afasta. Eu acho que se eu tive algum grau de lucidez, e não é mérito meu, foi só nesses últimos tempos. Foi só agora que eu finalmente decidi largar isso e fazer outras coisas da vida. Eu percebo que trabalhando, fazendo atividades cotidianas, sendo uma pessoa simples, porque, veja, eu nunca tive talento intelectual, o que eu tinha era esforço, eu lia que nem um doente mental. Veja, eu tinha coisa, eu tinha trabalho, eu tinha namoro pra viver, e eu gastava 3 a 4 horas por dia estudando e lendo. Eu pegava momentos que eu não podia ao longo do dia. Se eu parava numa fila no mercado pra comprar pão, eu pegava o celular e ficava lendo PDF. Eu fazia isso o tempo todo, eu vivia pra isso. Eu não conseguia viver a minha vida porque eu estava afundado nessas leituras e não pretendia largar elas. Então, não sei se isso vai chatear alguns, mas esse é o rumo que eu vou seguir agora. Eu não vou estudar filosofia mais. Eu não sei. Se Deus algum dia disser pra mim, vá e estude filosofia, eu vou estudar, mas esse não é o momento agora. Eu vou fazer outras coisas, vou viver minha vida, vou buscar finalmente me aproximar de Deus de verdade. Aconteceram várias coisas tentando me chamar de volta pra filosofia, mas eu percebi que era uma armadilha. Percebi que não eram coisas que iam me fazer bem. Eu acreditava que o futuro da fé católica, que o futuro da nossa igreja estava nos debates, estava nos argumentadores. Eu achava que criando um exército de argumentadores, um exército de apologetas, a nossa fé ia se propagar, mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa, no momento nós precisamos menos de um São Tomás e mais de um São Francisco de Assis, mais de um São Domingos, porque a batalha intelectual é em tempos de alta intelectualidade. Nós não estamos nesse momento. Nós estamos nas raízes, nós estamos engatinhando. E Paulo dizia, né? Primeiro lhes dei leite de beber, para que depois comessem alimento sólido, né? Porque vocês ainda eram crianças na fé. Então, o que nós precisamos é de um São Domingos. E o que São Domingos recebeu para converter os hereges? Onde que estava a sua dádiva? A sua dádiva estava no rosário. O que todos nós devemos fazer agora, se você é um intelectual ou não, é rezar o Santo Rosário. São Domingos de Gusmão, sempre, antes de ter uma discussão, ele rezava o rosário e após a discussão rezava de novo. Não estou falando para saírem debatendo. Quem debate e tem capacidade para isso, debata. Mas evite. Foque na apologética. Os debates atualmente não são o que vai levar a fé para frente. O que vai levar a fé para frente é exemplo de vida, é santidade, é amor a Cristo, ao Evangelho, é levar na prática ao extremo, você entregar totalmente sua vida, abdicar das suas coisas. O que vai salvar a nossa igreja é a gente acordar de manhã, doar todas as roupas que tem para doar, se livrar de todas as coisas do nosso quarto que não são boas, jogar no lixo tudo aquilo que é ímpio, tudo aquilo que é distração, cortar o uso de todas as coisas viciosas, jejuar, rezar e rosário todo santo dia. Todo santo dia rezar o Santo Rosário, não deixar faltar um único. Quem não pode rezar o rosário, reza o terço. Quem ainda não reza o terço, reze dezenas, mas tente dar uma chance para o Santo Terço. Leia o Rosário Meditado de São Luís Gregório Maria de Montfort. Leia o Admirável Segredo do Rosário. Leia livros de espiritualidade, mas não faça como eu muitas vezes fiz, de ler isso com a mentalidade, não, eu vou ler isso e depois eu vou ensinar, eu vou ler isso. Não. Mentalize para você. Não deixa que a sua mente trate as suas leituras como se você fosse usar aquilo para rebater ou para debater. Use para você mesmo aprender, porque nós escutamos as coisas e logo depois desobedecemos. Nós sabemos que algo é lícito e fazemos. Então, o que nós precisamos agora não é debater, o que nós precisamos agora não é de uma avalanche de intelectuais. A avalanche de intelectuais ela vai vir. A nossa vitória intelectual ela vai vir. E talvez já veio, né? No passado. Nós já temos nossa vitória marcada. Mas o que nós precisamos agora é de São Domingos, o que nós precisamos agora é invocar o rosário, rezar-lhe com mais amor, ser humildes, amar o nosso inimigo, amar os hereges, ter piedade deles, para que se convertam. É nós sermos tão puros, mas tão puros, que o indivíduo não consiga acreditar
que uma pessoa tão pura esteja no erro. Não nos acharmos santos, buscarmos procurar todos os nossos defeitos todo dia, fazer exame de consciência, se confessar, comungar sem estar em pecado mortal, se converter. Você que está começando a fé, pegue orientação, busque orientação. Se precisar conversar comigo, eu vou ajudar dentro do possível. Meu Telegram é Salve Maria, tudo maiúsculo. Né? Ele circula por aí, se te perguntar, se vocês pedirem aí pra alguém, vão passar pra vocês. Mas rezar o rosário todo santo dia. Todo santo dia. Isso vai fazer mais bem pra sua vida intelectual do que qualquer outra coisa. Vai te orientar o que você tem que ler. Nos últimos momentos da minha vida intelectual, antes que eu fizesse esse abandono, Deus às vezes me dizia o que eu tinha que ler e eu desobedecia. Quando eu obedecia, ele fazia grandes graças frutíferas na minha fé e no meu entendimento. Quando eu desobedecia, eu caía num, num, num buraco escuro. Estudava sem saber para quê, não via a luz. Mas a luz de para onde eu tenho que estudar já foi. Ela servia para aquele propósito. Agora as minhas leituras são outras, meu objetivo é outro. E eu quero que você se converta também. Se esse não é o seu caminho, não vá por ele. Eu percebo muitas pessoas, às vezes, que estão começando a fé e estão querendo ler Escoto, estão querendo ler São Tomás, estão querendo se aprofundar, ficar o dia inteiro lendo coisas sobre as vias, mas não estão indo atrás de coisas fundamentais que são pilares da fé, modo de vida, conversão. Então analise, se a sua situação no momento é de que você precisa estudar, vai estudar, mas consulte Deus primeiro, consulte a Virgem Maria. Se não é para você ir atrás de coisa intelectual, de filosofia, não vá. Não vá. Você vai se isso for te chamado. É um chamado de Deus. Antes de tudo, vamos buscar nos converter. Né? Ainda mais que é um período de quaresma, é um período muito bom. Homilia, não tenha medo de ser o fanático. Né? Não tenha medo de ser extremista, não tenha medo de ser ofendido. Se nos ofenderem, que nós não respondemos. Se praticarem alguma injustiça contra nós, vamos oferecer essa injustiça, afinal, Cristo sofreu a maior injustiça de todas por nós e nós não conseguimos sofrer injustiça pequena. Então, se uma pessoa falou algo da gente, distorceu um pouco, nós queremos sempre nos defender. Se algo foi dito aqui, nós queremos já rebater. Qual que é a utilidade disso tudo? Muitas das coisas que eu disse aqui foram... Muitas vezes eu cometi erros aqui e ali. Todos esses erros vão vir à tona, todos esses erros vão ser esmagados quando for o momento. Isso vai fazer bem para mim e vai fazer bem para aqueles para os quais os meus erros forem expostos. Então, pense bem a sua vida, pense bem a sua vocação. Pense bem o que você precisa fazer. Se você tem algo para cortar, não deixa para amanhã, não deixa para daqui a pouco. A nossa mente sempre tenta deixar para depois. Faça agora. Ah, mas está de noite, eu tenho que rezar o rosário, eu vou deixar para amanhã. Reza agora o rosário. Amanhã você não vai fazer ele à noite, você vai fazer ele de manhã. Você não vai mais deixar suas orações para fazer à noite. Você vai acordar já com o sinal da cruz. Tente ir na missa mais de uma vez na semana. Tente estudar o que é a missa. Muitas vezes nós desprezamos porque achamos que basta o conhecimento mais elevado da igreja, mais intelectual, e as escrituras é bom, mas não é tanto quanto ler um filósofo. Não é assim, isso não é verdade. Não é verdade. Qualquer grande doutor da igreja, ele submeteria todos os seus escritos abaixo, como se fosse poeira, como se fosse lixo, como São Tomás disse, tudo que escrevia é palha. Soares, ele dizia que trocaria todo o seu conhecimento por uma Ave Maria bem rezada. Isso é verdade. Se uma pessoa tivesse toda a santidade, todas as virtudes, toda a entrega e rezasse uma Ave Maria com toda a profundidade, com todo o amor, com todas as coisas incluídas naquele único Ave Maria, aquele Ave Maria salvaria a vida dela e de todas as demais. Se todos os católicos desse meio intelectual, que é um meio tão sujo, tão corrompido, tão podre, cheio de competição, cheio de briga, cheio de ofensa, o tempo todo, né? E eu não me excluo disso, não me excluo de ter caído nesse erro. O tempo todo, o que é mais elevado quer humilhar o que está abaixo. O que é mais elevado, que tem mais estudo, quando alguém quer tirar dúvida com ele, é sempre uma resposta snob, é sempre uma coisa soberba, é sempre uma humilhação em vez de um apoio para o indivíduo que está começando. Às vezes você vê o indivíduo palpitando sobre um assunto e ele não faz por mal, ele faz porque ele realmente acha que ele entende do assunto. E quem já não cometeu esse erro? Quem alguma vez na sua vida não pensou que entendia de um assunto, foi comentar e descobriu que não entendia tanto? Por que nós não podemos ser gentis? Eu me arrependo de todas as vezes que eu fiz aqui algum vídeo tentando rebater alguém, né?
e não fui humilde. Me arrependo de todas as vezes que eu não fui gentil com a pessoa, ou de todas as vezes que eu chamei a pessoa de palpiteiro, né? Como se muitas vezes a pessoa não tem culpa, muitas vezes a pessoa só teve uma má instrução, às vezes a pessoa tinha bom coração. Para que a gente vai pegar os sonhos das pessoas, as metas das pessoas e chutar isso, esmigalhar isso? Para destruir a moral da pessoa, para desanimar a pessoa, para fazer a pessoa recorrer àqueles que vão acolher. O dia que você ofender algum irmão católico, o dia que você xingar ele, humilhar ele, e o herege estender a mão para ele, para a mão de quem ele vai? Quem o recebe melhor? Quem é mais puro? Se a gente porta a doutrina verdadeira e age que nem uns cachorros, não tem utilidade nenhuma, né? Porque o meio intelectual, ele é podre. Ele é podre. Ele é uma busca por título. Ele é uma coisa extremamente corrosiva. Um dos maiores méritos de São Tomás, dos Scotus, de todos esses intelectuais, São Boaventura, foi o de não se corromper em um meio tão corruptível. A Universidade de Paris era cheio de maus indivíduos, cheio de indivíduos corrompidos. Competição. É assim que foram os meios intelectuais. Meios que conseguiam colocar irmão contra irmão, que por meio de conflitos intelectuais conseguia criar rixas com ofensas de cunho pessoal. Então nada disso nos é útil, isso não faz sentido. Se nós somos cristãos, vamos abdicar disso hoje. Chega de chamar um ao outro de palpiteiro. Em vez disso, só vamos falar logo o que o indivíduo precisa fazer. Vamos só orientar para ele o que é necessário ele ler, porque um dia nós também fomos ignorantes. Se você nunca foi ignorante, há indivíduos que sempre foram geniais. Use sua inteligência. Muitas vezes, nós somos como luzes que estão embaixo do alqueire, em vez de iluminar toda a sala. Só que a questão é que eu percebo que se eu sou luz em algum lugar, não é para o mundo intelectual. E acho que o maior favor que eu posso fazer é sair disso. Deixar essa última mensagem e pedir que vocês sejam melhores do que eu fui. Que vocês estudem bem, vocês que ainda vão continuar nessa ruma, não se corrompam, não queiram ler milhões de livros, leiam apenas o que Deus mandar vocês lerem e não obedeçam à voz interior de vocês. Quando vocês rezarem e Deus dizer que ali tem luz, não desobedeçam a essa voz, ou a vida intelectual de vocês vai virar o motivo da condenação de vocês e vocês vão ser culpados por todo o tempo que perderam lendo coisas que não precisavam. Não tenham medo de ler tal ou tal coisa só porque todos os outros estão lendo. Não tenham medo de estudar esse ou aquele autor, porque senão vão ser zoados. Não tenham medo de ser humilhados por outros católicos. Muitas vezes as pessoas, elas criam essa busca obsessiva pelo meio intelectual por medo de serem humilhados, porque sabem que se palpitar vai sofrer humilhação. Como que pode uma coisa dessa? Isso acontece, eu já vi isso. E é claro, fugir da obsessão de estudar para debater, isso destrói a pessoa. Destrói a pessoa. Você já não está fazendo isso porque ama Cristo, mas porque quer discutir. E aí às vezes a gente pensa, não, mas eu preciso porque eu preciso defender Cristo, Nós não conseguimos defender nós mesmos do pecado. E nós vamos sair inventando isso aos outros. É Deus que tem que falar quando é o momento de debater. E nós não vamos escutar a voz dele bem. Nós não vamos saber quando que é Deus falando na nossa mente, quando que é o nosso ego, quando que é a nossa soberba, quando que é a nossa luxúria, quando é a nossa desvirtude, quando é qualquer vício nosso. Nós não vamos saber discernir qual é qual se nós não formos santos. É impossível. É impossível. Nada do que vai sair da nossa boca, nada do que a gente vai aprender. Então eu lia e o que entrava na minha cabeça era veneno. Era informação corrida de veneno. Eu escutava e entrava com veneno. Eu falava e saía com veneno. E é isso que acontece no meio intelectual. É verdade que o nosso meio intelectual ele não é bom, é verdade que ele é baixo, mas se nós queremos que o nosso meio intelectual cresça, então nós temos que diminuir, nós temos que nos tornar menores. Infelizmente, o nosso movimento, muitas vezes, de estudo é errado. É sempre um movimento de inflação. Não, tem que ser um movimento de pequenez, de sermos totalmente ignorantes. Nós temos que ser como Sócrates, que dizia, gosto de refutar e ser refutado. Sócrates nunca tinha medo de ser refutado, ele não ligava para isso. Ele não ligava porque era bom se ele fosse. E se Sócrates fosse refutado, ele não tinha medo de perder fama, não tinha medo de perder a credibilidade pelas ideias dele. Mas agora, a sua situação é um pouco diferente de Sócrates porque você é cristão. Qualquer coisa que você falar que corrompe a fé, qualquer debate que você perder, qualquer coisa que você fizer, vai atrapalhar a fé.
e vai levar pessoas a se afastarem de Cristo. Mas o problema é, se você já entrou num debate que não deveria, aceite a sua falta de conhecimento, seja sincero, recomende alguém que sabe mais. Mas justamente por isso, evite debater, vamos nos enfurnar, rezar o rosário e vamos encontrar a solução. Se for para surgir uma era de debatedores, que seja no futuro. O momento agora é outro. Então, o canal não é puramente meu. O Almirante ele tem a autorização da conta e ele pode vir a postar vídeos. Então, não precisa se desinscrever não, fica aí. Pode ser que o Almirante venha postar vídeos, pode ser que outro amigo meu, outras pessoas que têm interesse em postar coisas na divisão venham a postar coisas interessantes aqui, então fiquem aí para ver, caso venha a sair futuramente. Eu tenho um amigo meu que tem conhecimentos absurdamente profundos sobre a história de São Paulo, por exemplo, e ele pode vir, quem sabe, trazer algo muito interessante aqui. Tem o Almirante, que ele andou estudando muitas coisas, andei não conversando tanto com ele, mas ele pode vir a trazer coisas muito boas também para o canal. Enfim, essa plataforma ela segue aqui. Se algum dia eu voltar, vai ser de outras formas, mas eu não quero pensar nisso agora. Eu já pensei muito já no futuro, já pensei demais nas coisas futuras, não tem necessidade mais disso. Nós também não precisamos fazer isso. Muitas vezes você está lendo um livro e você já fica olhando para o próximo. Livre-se disso, destrói isso. Cria uma meta, não posso ler tal coisa até tal data, não posso ler tal coisa até terminar. E siga essas regras, enfim, você entendeu. Seja o rosário o seu pilar da sua vida intelectual. Se algum dia o rosário disser que você não tem que ler, você não lê, passa tempo com a família, resolve coisas do trabalho, busca a sua vocação, medite. Não tenha medo de ser pequeno, não tenha medo de se humilhar diante das escrituras sagradas e aceitar a linguagem dela, mesmo quando ela for uma linguagem simples. Não tenha medo de usar a linguagem popular. A nossa salvação está aí. Então, sou muito grato a todos vocês. O que eu faço hoje em dia, o que eu vou fazer como hobby, né? Vou continuar fazendo HQ de São Tomás, porque ela sim, sinto que foi uma coisa boa que eu decidi fazer, que Deus me ilumine para ela sair de forma boa, porque foi uma das poucas coisas não fúteis que eu acho que eu fiz. Se eu estiver errado, que eu corrija, e que isso continue se for a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus para continuar a HQ, que ela termine. Não sou eu que devo ditar isso, mas permaneçamos firmes, permaneçamos na fé, nos convertamos agora, vamos fazer jejum bom, caprichado, sem escrúpulos, buscar resolver os problemas que a gente tem. E Cristo os guarde, Maria os guarde. Confiem sempre na devoção mariana e busquem estudá-la mais a fundo. Se por acaso me der algum surto de hipocrisia e eu voltar a postar alguma coisa, né? Olha, poxa, o legionário anunciou que tá indo embora e de repente ele voltou e falou alguma coisa. É porque Deus quis que eu fizesse, mas por hora eu não tenho a mínima intenção de voltar. Realmente não pretendo mais voltar à filosofia. Talvez para a vida. E eu estou mais feliz. Sinto que esse caminho tem muito mais luz. E aqueles que tiverem o destino difícil, a missão de Deus, a vocação difícil de seguir a vida intelectual, abrace isso do fundo do seu coração. Não se corrompa. E lembre, a vida intelectual vai tentar quebrar todas as suas virtudes, vai tentar te mandar para o inferno, fazendo você achar que está defendendo a Cristo, quando na verdade é apenas uma defesa da própria honra, constante e constante. Maria os guarde, rezem o Santo Rosário e vão em paz.